Boa noite, amores, família do meu coração. Espero vocês entrarem aqui, porque hoje quero bater um papo bem legal com vocês sobre ansiedade. Gian, que saudades de você! Deixa eu colocar aqui enquanto o Instagram vai mandando a notificação. A ideia dessa live é dar ferramentas para a gente usar a inteligência emocional a nosso favor, como sempre, e essa emoção, principalmente que está tão presente, né? Tão difícil lidar, ainda mais na pandemia. Eu tenho a sensação de que na pandemia tá todo mundo mais ansioso. Conta aí, se vocês que estão assistindo, a Tati, querida Paty, entrando. Se vocês estão se sentindo mais ansiosos também nessa quarentena, porque eu vou explicar um pouquinho mais do porquê da ansiedade, né? Porque a ansiedade tem um propósito. Mas a verdade é que quando o cenário fica incerto, quando a gente não sabe direito o que vai acontecer, a gente nunca sabe. Mas numa pandemia a gente sabe menos ainda, né? A gente fica esperando o momento que a gente vai poder sair de casa, ver as pessoas queridas, e que o cenário econômico vai melhorar, em que a gente vai poder ter mais noção se a gente vai ficar seguros de saúde e tal. Então contem se vocês estão se sentindo mais ansiosos aí. O Jean falando que tá ansioso para ser vacinado. Estamos todos, né? Eu acho assim, hoje até uma tia compartilhou, ela é enfermeira e ela recebeu a vacina e ela compartilhou que são várias doses, que é todo um processo, e aí isso vai gerando mais ansiedade, porque a gente acha que a solução tá ali, aí a gente vê que vai ficando mais longe, e essas coisas acontecem o tempo inteiro na vida, né? A gente nunca passou por uma fase assim, claro, mas a gente tem desafios na nossa vida pessoal, em que a gente imagina um cenário, as coisas acontecem de um jeito diferente, e isso dá uma frustrada, né? Então, vamos aprender a usar este sentimento que a gente sente tanto mais ao nosso favor. É isso que eu quero munir vocês de ferramentas para que vocês consigam ter mais qualidade emocional e tomar decisões da melhor forma, tá bom? Então, um manualzinho dessa aula, convida alguém aí para fazer parte da nossa família, para participar. Prometo que eu vou passar ferramentas bastante especiais para vocês, então manda o aviãozinho aí, onde está esse aviãozinho laranja. Mandem aí para alguém agora que você acha que pode se interessar por esse assunto, que tá aí ficando muito ansioso, que tem compartilhado com você, que tem tido dificuldade de lidar com as próprias emoções. E quem assistir a aula também, eu vou passar todo esse material, essa apostila que tá bonitona, com várias ferramentas também para vocês que estão acompanhando, só para quem acompanhar. E eu peço, gente, para agora vocês tirarem esse tempo de qualidade para se conectar às suas emoções, conforme eu vou passando esses conteúdos para vocês. Porque as emoções são o nosso guia. Se tem alguma coisa que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa curar aqui dentro, elas que vão nos dizer. Então vamos aprender a usar melhor as emoções. Se possível, deixa aí o caderninho perto de você, porque a gente sempre tem ferramentas e dicas importantes, e quando a gente anota, a gente aprende melhor. Eu, pelo menos, adoro os meus resuminhos. Alcione também entrando, que também já faz parte da nossa família. E, gente, bora começar a aula. Ó, tem até teste hoje, hein? Como sempre, quem é da família já sabe que eu amo testes. Vamos entender primeiro o que é a ansiedade de um jeito bem resumido, porque muitas vezes a gente tem mania de confundir as nossas emoções. A gente se sente frustrado, triste, não sabe de onde que tá vindo, né? Só que a ansiedade, ela não é uma emoção, ela é um sentimento, porque ela é mais elaborada. Ela precisa passar pelo campo das emoções. E ela inclui principalmente o medo, né? Quem assistiu Divertidamente, eu adoro indicar esse filme, gente. É um desenho animado para adultos. Esse aqui é o personagem que faz o medo dentro da nossa cabeça. Então a ansiedade, ela tem muito medo como pano de fundo. E o porquê que a gente se sente ansioso, né? Porque a gente fica preocupado. A gente imagina que tem um perigo ou um risco, e aí a nossa mente provoca isso internamente pra gente agir, pra gente estar preparado, ou pra enfrentar a situação, ou pra sair dela se a gente acha que é muito perigoso e que a gente não vai dar conta. Então a gente gera essa energia interna pra saber o que fazer, tá? Então já começa a ter um guia aí de como a gente pode usar mais a nosso favor. Será que você tá tendo uma luz?
E o que a gente sente, né, com ansiedade? Como é que você sente o seu corpo? A gente sente muitas sensações físicas de tensão, de desconforto, né? A ansiedade não é gostosa de sentir, tá? A gente sabe isso. Quem é que fica aí batendo pé, fica cutucando a mesa, sei lá, que fica com alguma mania estranha, roendo a unha, né? Sintomas aí, reflexos da ansiedade. Então, eu quero saber de vocês que situações que deixam vocês ansiosos, né? Porque vamos entender, se a ansiedade ela tem o pano de fundo do medo e ela causa esse impulso de energia, é porque ela tem um propósito. E sabe qual que é o propósito da ansiedade? É fazer com que a gente se prepare, né? Então, imagine, agora eu tô me preparando aqui, fiquei um pouquinho ansiosa antes da live. Por quê? Porque eu quero passar o conteúdo para vocês da melhor forma, porque eu me importo com isso que eu tô fazendo, né? Então, a ansiedade, ela me preparou para eu ter energia certa do que ficar aqui, desmotivada, não quero. Então, ela me deu esse impulso. Assim como você pode ficar ansioso antes de uma entrevista de emprego, né? Você fica com aquele friozinho na barriga, por quê? Porque você quer se sair da melhor forma. Então, seu corpo está te preparando para que você tenha energia e que você pense em todos os cenários possíveis. Putz, se ele me perguntar isso, será que eu vou saber responder? O que será que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que estudar sobre a empresa antes? Qual a melhor roupa para eu vestir? Então, a ansiedade ela vai te fazendo pensar nas possibilidades. E no casamento, uma data especial, importante, né? Aí sim, quem já passou por uma data muito especial, me fala qual a data mais especial que te deixou aí ansioso. A gente também fica, não é uma ansiedade exatamente ruim, tem gente que entra em pânico, aí a gente já vai falar disso que é outra história, o pânico, mas é uma ansiedade que, deixa a gente aí pilhado, né? E por quê? Exatamente, pilhado, tá vendo? Essa expressão é ótima, porque ela mostra que a gente fica nesse ponto de energia para agir. Então, a gente fica ansioso, resumindo, para o nosso corpo ficar em alerta, né? A gente tem todo um sistema hormonal aqui que age junto com nossa parte racional do cérebro que deixa o nosso corpo preparado para agir, né? Para a gente ter o máximo da nossa atenção, da nossa energia mental e física. Então, entendendo isso, vamos lá, eu quero que vocês comentem aí. Quem tá online agora, quais as situações que você mais sente ansiedade? E aí pensa numa situação em que a ansiedade fica sob controle, que você consegue falar, não, tá tudo bem, tem uma reunião importante de trabalho, tenho que ter uma DR, eu fico um pouco ansioso antes, mas fica sob controle, ou situações que a ansiedade te toma a razão, sabe? De repente você tem muito medo de dirigir, então antes de entrar, ou medo de voar, então antes de entrar num carro, ou antes de entrar num avião, isso te causa uma ansiedade que você nem quer passar por aquela situação, te dá quase um pânico. Pensa aí um pouco, o Rafa falando que ele é muito ansioso, isso atrapalha antes de uma prova, ele nem dorme. Então, nesse caso, é uma ansiedade fora de controle, né? É uma ansiedade que te faz gastar muita energia com isso, que te consome. Uma ansiedade que pode não ser benéfica. A Sabrina também falando que fica sempre ansiosa antes de tomar uma decisão. Então, a gente precisa começar a entender o que a ansiedade faz com a gente, né? Se a ansiedade ela rouba a nossa razão ou ela prepara a gente para o estado de energia certo, tá? E é isso que a gente quer discutir hoje, como ficar nesse estado de energia certo. Porque já que a ansiedade tem esse propósito de dar energia para o nosso corpo, como é que a gente pode balancear para que ela não fique no nível que nos faça mal, que nos prejudique até de tomar decisões? A Camila aí também. Vielou, Tamiel, oi gente da família. A Alcione falando quando tenho tarefas e vou postergando até a noite. Isso também é uma questão que gera muita ansiedade. Quando você tem uma rotina corrida, eu particularmente fico bastante ansiosa. E aí eu vou passar para vocês algumas técnicas até do que eu aplico para que a ansiedade não prejudique meu planejamento. Muito pelo contrário, para que ela me ajude a cumprir o que eu preciso. Esse é o papel da ansiedade. E aí eu quero que vocês reparem também, e se possível, quem tá aí com um caderninho já anote, onde que você sente esta ansiedade no seu corpo, né? Quais são as sensações físicas? Será que você sente muito na região do estômago? Será que você sente aqui na região do peito uma ansiedade, na garganta?
como é que é para você sentir ansiedade? Pensa um pouquinho, tenta se conectar a um momento aí que você sentiu muita ansiedade, que logo mais vai ter um teste para você perceber como é que você reage aí em várias situações. E enquanto você se conecta, eu quero saber de vocês, vou mostrar para vocês aí se essa é a sensação física que vocês percebem aqui nesta região do peito, né? Vou explicar, esse desenho aqui é o resultado de um estudo que chama Mapa das Emoções. Ele foi feito na Finlândia e é um estudo genial, porque pegou pessoas de vários países assim, e essas 700 pessoas, elas tinham que desenhar a partir de cada emoção em qual região do corpo elas sentiam aquilo. E aí elas tinham que desenhar com cores fortes, né, aonde elas sentiam muito, e com cores azuis mais fracas, onde elas sentiam menos a intensidade da emoção. Então, eles perceberam que mais de 90% das pessoas sentiam de forma parecida. Por quê, gente? Porque o nosso corpo é uma máquina maravilhosa, tá? E tudo tem um funcionamento assim calculado. Então, a gente sente igual, por quê? Porque tem um propósito de sentir. É por isso que eu sempre falo pra vocês aqui que não existe emoção boa ou ruim. Existe o que a gente resolve fazer com as emoções. Então, a ansiedade normalmente ela acontece nessa região do peito, né? Para vocês também, Alcione aí falando, chega a doer, né, dá uma angústia. A angústia também é uma emoção vinculada com a ansiedade, que pode até dar falta de ar. Quem aí já sentiu falta de ar, talvez tenha tido uma crise de ansiedade tão forte que ela até bloqueia, né, o teu pensamento, a tua fala, você fica totalmente cego, e é isso que a gente não quer aqui. Então, o problema da ansiedade é justamente quando ela vira um transtorno, e aí, ao invés de te ajudar, de te mover para ação, de te mover para energia, ela te tira energia, te dá algum transtorno e te faz ficar cego, e aí você não consegue pensar direito, você não consegue prever a melhor decisão, a solução para aquele problema, você não sabe o que fazer, como agir. Né? A Elo contando aí que em crise o coração acelera muito, afeta a respiração. Então, o Prem também falando que ele sente essas sensações físicas no peito e na nuca, fica tenso, né? A tensão até então, repare se seu corpo tá agora tenso aqui. Será que você ficou? Eu fiquei um pouco ansiosa durante o dia, confesso que eu tô sentindo um pouco desta tensão. Mas é aquilo, gente, aonde é o limiar da ansiedade prejudicar a gente, né? E dar aquela até, ai meu Deus, crise, falta de ar, meu Deus, meu coração tá acelerando. E aí o problema é quando nem existe uma situação de perigo ali e a gente começa a sentir ansiedade. E é isso que eu não quero que vocês passem. Então, eu quero que vocês entendam os motivos que causam ansiedade para vocês, para que vocês não despertem esse sentimento por qualquer coisa, e pior, por coisas que não existem, por coisas que só existem aqui, que a gente cria, os monstrinhos que a gente cria na nossa cabeça. Este é o problema, os monstrinhos que a gente cria. Muitas vezes a gente entra em loopings, em ciclos na ansiedade. Então a gente imagina uma situação que possa acontecer e aí a gente vai criando e aumentando, imaginando o cenário cada vez pior, e aí aquela ansiedade vai piorando até que a gente não vê solução e a gente acha que a nossa vida não tem mais solução e a gente tira conclusões absurdas do tipo, vou ser infeliz, nada mais vai dar certo, porque você fica cego com aqueles pensamentos. E aí aquela energia que deveria te ajudar, ela faz o contrário. Ela te cega, te deixa paralisado e te deixa num ataque. Então é o seu corpo numa explosão de energia para tentar sair daquilo, mas quanto mais você pensa, mais você fica naquilo. E aí fica muito difícil, né, sair desse episódio. Quem já teve crise de ansiedade sabe que é super difícil sair disso. E quando você sai assim drenado. Parece que sua energia acabou. Talvez você até precise de ajuda de outra pessoa para conseguir sair daquela crise, né? Então, o Tamiel também falando, nesse nível de aperto no peito, ar curto, tento ficar paralisado, né, nas minhas narrativas. Como assim paralisado? Rafa também falando, sinto que fico agitado demais também. A Elo falando das expectativas. Alcione, criamos gremlins. Eu adoro essa expressão. A gente cria gremlins mesmo, né? E olha só, aqui, gente, infelizmente, estamos no país campeão.
do transtorno de ansiedade. E aí eu tô falando transtorno, porque ansiedade faz parte. Até nesse momento da live, todo mundo aqui já entendeu que a ansiedade faz parte da gente. O problema são os transtornos, é quando ela começa a prejudicar, começa a afetar a nossa saúde mental e física. E nós, segundo a Organização Mundial da Saúde, na população brasileira, 9,3% tem algum tipo de transtorno, né? Então eu quero que você reflita sobre o seu nível de ansiedade, até que ponto ele é saudável, até que ponto ele te prejudica, até que ponto pode ser que ele esteja virando já um transtorno, e aí fica mais difícil você reverter para você fazer o que eu quero conversar com vocês nessa live, que é usar a ansiedade a seu favor, tá? Então, o Tamiel já tá falando que ele trava, fica preso no filme que a mente cria. Tamiel, fica aí que eu quero te passar uma ferramenta, assim, um fluxo bem legal que pode te ajudar quando acontecerem isso. Mas agora vamos para os testes. Eu amo um teste, vamos fazer um teste rapidinho da ansiedade aí. Espero que dê para ver com os comentários, se não, mas eu vou lendo para vocês. Então imagina essa situação. Você tá em casa, sozinho à noite, acaba a luz, tá? Então talvez você esteja acostumado a ficar sozinho, talvez não, mas acabou a luz. Como é que você se sente nesse momento? Então será que você fica um pouco tenso em achar uma luz para iluminar o caminho, você não tropeçar? E aí você fica lá pensando, putz, o que eu vou fazer até a luz voltar? Será que você tranca as portas e sente necessidade de conversar com alguém até a luz voltar? Fica ali agitado, né? Será que você fica tranquilo? Acabou a luz, tá tudo quieto, vou ali dormir, tem nada pra fazer, tô aqui de bobeira, vou dormir, né? Vou dormir. E aí você dorme. Ou será que você fica muito tenso, aí você começa a escutar barulho, você começa, meu Deus, não, tem alguma coisa. Você quer trancar a porta, mas você não tem nem coragem, porque você acha que pode acontecer alguma coisa no caminho. E aí você precisa ligar pra alguém pra te fazer companhia, né? E se você tiver a sorte de ter bateria no celular, você vai conseguir fazer isso. Se não, ferrou. Preencha. A gente, é legal pegar daí um papelzinho, uma caneta. Pega uma caneta pra anotar os resultados do teste, porque pode te dar uma boa luz de como você lida com a sua ansiedade. Então, anotou? A segunda pergunta é: pensa que você descobre que uma pessoa do seu trabalho foi demitida. Ou anota aí nos comentários. Boa, Rafa. Vai postando. Elô também. Então, pensa aí que uma pessoa do trabalho foi demitida, tá? Quando você sabe da notícia, qual a sua reação? Primeiro, você fica triste, aí você fica sentida pela pessoa. Mas, vida que segue, você tem um cronograma, continua, né, trabalhando ali normalmente. Segunda opção, você fica triste e começa a se preocupar. Putz, talvez eu seja o próximo. Terceira opção, você fica preocupado em mostrar um bom desempenho para os seus chefes, né? E fica pensando nisso nas próximas semanas. Então, nas próximas semanas, você vai ficar ali tenso no trabalho, falando, putz, eu preciso ter aqui, dar o melhor do meu desempenho, que estão de olho em mim, né? Vai que sou o próximo da lista. Ou quarta opção, você fica tão abalado com a notícia e preocupado que você pode ser o próximo que você nem consegue se concentrar no trabalho. Isso te trava. Tá? Então escolhe uma das opções, escreve aí nos comentários também para você depois anotar sua notinha. E vamos para a próxima. Então, próxima questão do nosso quiz aqui. Imagina, esse aqui, eu espero que não seja uma possibilidade, tá, gente? Tudo hipóteses. Você acaba de descobrir que a vacina do coronavírus será aplicada em pessoas da sua faixa etária só no ano que vem. Qual a sua possível reação? Opção 1. Você se desespera com as limitações da pandemia, com a possibilidade de você ficar doente, aí você começa até a sentir falta de ar pensando nisso. Opção 2, você fica frustrado com a notícia e na torcida para que as pessoas nas faixas de risco sejam imunizadas, e aí você planeja a sua rotina para esse ano, né, com base nisso, vai fazer o quê? Opção 3, você fica devastado com a notícia e começa a postar sua frustração e raiva de todos os abaixo-assinados, começa a assinar abaixo-assinado, começa a postar, só fala disso com seus amigos. Última opção, você acha a notícia desanimadora, mas decide não se preocupar ainda e esperar novidades da mídia. E aí, gente, eu tô falando as opções em ordem, mas anotem a pontuação delas, tá bom? Próxima. Opa! Vamos lá. Próxima. Deu uma misturada aqui. Você conseguiu achar uma vaga de estacionamento
e alguém passou na sua frente e ali, ó, parou primeiro. Qual a sua reação? Então, a primeira opção que vale 4 pontos, hein? Você buzina, liga a luz alta, fala nervoso com a pessoa, xinga, porque a vaga deveria ser sua. A outra opção é, você acha injusto, fica frustrado, mas não tem nada que você possa fazer, então você vai lá e procura outra vaga. A terceira opção é você dar uma buzinada, fala uns palavrões e vai procurar outra vaga. E a última opção que vale 2 pontos é você fica bravo, xinga dentro do carro e segue em frente, né? Vai procurar outra vaga, fazer o quê? Então anota aí, gente, ou comenta a quarta questão. E vamos para a quinta. Essa é bem comum, acontece quase todos os nossos dias aí. A gente teve um dia de trabalho cheio, chega a hora de dormir e o dia de amanhã vai ser mais cheio ainda. Como é para você pegar no sono? Então, primeira opção, imediato. Coloca a cabeça no travesseiro, você nem percebe que você dormiu, você só acorda no dia seguinte ali pleno. Segunda opção que vale 3 pontos. Depois de conseguir dormir ali, acorda no meio da noite com a mente ali a milhão e aí você então tem um sono leve. A outra opção você fica pensando por um tempo no que você tem que fazer no dia seguinte, até que você dorme, acabou. E a última opção que vale 4 pontos dormir é um desafio. É comum você ter insônia ou acordar várias vezes no meio da noite com dificuldade para voltar a dormir. Então, qual é a opção que mais acontece com você também? Anota ou comenta. E a sexta questão imagina que a sua melhor amiga te convida para uma live para o canal dela, fazer uma entrevista sobre sua rotina. Qual é a sua reação? Você, primeira opção, recusa, não sente que é capaz de fazer algo espontâneo, assim, com essa disposição, prefere nem correr o risco, nem considera falar, esquece, não é para mim, não tô afim. A outra opção você fica com um pouco de medo, conversa com ela sobre os riscos, mas aceita o desafio. A terceira opção você fica aflito, dividido entre as possibilidades, tem medo do que as pessoas vão pensar, não sabe o que responder. E a última opção que vale 1 ponto aceita na hora, honrado, empolgado e conversa com ela como será a entrevista. Então, como sempre, anote, comente, que tá acabando o quiz aqui. E agora, rapidinho, deixa eu te perguntar, o que você jantou ontem? Será que você precisa pensar um pouco? Será que você se lembra vagamente de algumas coisas? Será que você não lembra nem o que você almoçou? Ou será que você lembra toda a refeição, até das coisas que você conversou, que você pensou? Qual é a opção escolhida? E por fim, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tá seu corpo agora? Será que você tá relaxado? Tô relaxada, tô fazendo aí um teste de boa com a escola Bijamor, tô de boa. Ou será que você tá sentindo uma dor nos ombros, uma leve sensação de desconforto no estômago? Será que sua respiração, mesmo você estando aqui fazendo o teste, tá ofegante? Você percebeu agora? Suas costas doem, você tá tenso? Ou a última opção, até que você tem uma energia aí para fazer algumas coisas depois, você precisa acabar, resolver coisas de casa, de trabalho ainda. Qual é a sua opção? Coloque a notinha, gente. Espero que tenha dado para anotar, mas quem tá assistindo a live depois vai receber esse material, vocês podem fazer com calma, tá bom? O resultado aí, para quem conseguiu anotar a pontuação, tá aí. Tá? A menor pontuação é quando a ansiedade está regulada, porque todos sentimos, certo? Mas fica aí nessa live que você vai aprender como você pode, então, usar melhor a ansiedade para tomar melhores decisões. A segunda opção, você é uma pessoa ansiosa, tem momentos de ansiedade, precisa ficar alerta para saber se essa ansiedade não está afetando nas suas escolhas, então também presta atenção aqui nas ferramentas que eu vou te passar. E por fim, se você está com um nível de ansiedade muito alto, talvez você esteja aí com estresse acumulado, além de pegar e anotar essas dicas, talvez seja legal também você procurar uma terapia, você procurar algo mais punk aí, mais alguma ajuda profissional mesmo, porque o seu nível de ansiedade, seu sistema já límbico aqui, que eu vou explicar um pouquinho mais das emoções, ele pode estar tomado pela ansiedade, e aí é mais difícil você aplicar as ferramentas sozinho, talvez você precise de ajuda, tá bom? A Elo
falou que deu 15 o resultado final, ansiedade regulada, né? Maravilhosa também. O Tamiel, conta aí, anota aí. E vamos lá, então, gente, aplicar, como é que a gente pode, enfim, usar a ansiedade a nosso favor? Primeira coisa, gente, primeiro passo da inteligência emocional para todas as emoções, a gente precisa ter consciência, né? O que eu expliquei para vocês, o que acontece na ansiedade? Acontece que a gente cai muitas vezes na espiral da ansiedade. Então a gente tem um pensamento que leva a outro pensamento e aí aquela situação na nossa cabeça de possível risco vira um monstro. E isso é que pode gerar até uma crise. Por quê? Essa situação gerou essa, e aí eu vou ficando, meu Deus, mas aí tá fora de controle, meu Deus, não tem jeito. E aí aquilo vai te tomando tanto que seu corpo vai tentando te dar energia para você resolver, né? O seu sistema emocional aqui tá ligado e falando, cara, eu tô sentindo, arranja o jeito. Mas a sua mente não consegue nem pensar, nem ficar claro, porque a sensação física já te tomou tanta energia e o seu sistema emocional límbico ali tá tão ativo que você não consegue encontrar uma solução. E é aí que eu não quero que você chegue. Se por acaso você já tem tido isso com frequência, gente, é importante mesmo procurar um terapeuta, tá? Porque às vezes só medicamento consegue interromper esse ciclo aqui cerebral até que a gente tenha novamente o controle das rédeas da situação. Mas se tá tranquilo aí, por enquanto tá sob controle, às vezes já teve alguns episódios, mas nada demais, vem comigo, eu vou te explicar melhor como você pode sair dessa espiral, tá? O problema, gente, é que assim, imagine que você tem medo de cachorro. Por quê? Uma pessoa pode lidar com uma situação diferente da outra, né? Então, por exemplo, a Sabrina pode amar cachorros e eu posso ter um medo enorme. Então, antes de ir num parque que eu sei que pode ter cachorro, eu já começo a ficar ansiosa. Eu falo, meu Deus, vai que eu vou lá e tem um cachorro e ele vai me atacar. Meu Deus, aquele cachorro pode me morder e eu posso ter raiva. Nossa, e aí de repente se um cachorro vê outro cachorro me atacando, outro cachorro pode me atacar. E aí eu vou aumentando aquela situação na minha cabeça. Percebe que eu entrei na espiral da preocupação e criei um monstro ali, tá? Então, quanto antes a gente interromper essa espiral, ali no começo dela, melhor, mais controle das emoções a gente tem e mais a gente consegue relaxar para tomar a melhor decisão. E para ver se aquele risco existe ou não. Porque tem dois problemas da ansiedade, gente. O primeiro problema é quando a gente fica ansioso por uma coisa que não existe, né? Uma coisa que é surreal. Então, putz, tô ansioso aí, eu não consigo nem sair de casa porque eu acho que algo muito ruim vai me acontecer. Tô com um pressentimento. Mas de repente é a minha cabeça criando coisas porque eu passei uma semana muito estressante. E o segundo problema é, existe o risco, mas eu aumento o risco a ponto de eu paralisar, né? De eu nem querer. Então tem alguém que comentou no começo da live que fica muito ansioso antes de ter uma coisa importante, uma prova, e aí nem dorme. Então, isso é o primeiro passo. Quer dizer que a ansiedade está te prejudicando. O outro poderia ser te paralisar a um ponto que você nem sai de casa, que você nem faz nada. Então, a síndrome do pânico é um limite ali, é quando a ansiedade passou o limite aceitável e ela já ultrapassou. Então, ela já te tomou a ponto de você não conseguir fazer nada, né? E o Tamiel tá falando aí, pensamentos antecipatórios, exatamente, né? Aí a questão aqui, então, gente, primeiro, qual é a dica que eu quero passar para vocês? Desenvolver um diálogo interno mais questionador. Então, toda vez que você perceber, putz, tô ficando ansioso, tenta entender, conversa com você mesmo, fala, peraí, da onde está vindo essa ansiedade? O que está me gerando? O que eu tô pensando por trás disso? Começa a conversar com você, porque só o fato de você conversar ativa aqui essa parte da sua mente que vai te fazer questionar o seu sistema emocional que fica aqui mais atrás. E aí essa conversa vai te acalmando um pouco. E aí você vai conversando com você. E se você sentir que é necessário, respira profundamente para que a sua emoção se acalme ainda mais e a sua razão venha ainda mais à tona, tá? Então essa primeira dica aqui é muito importante, porque quanto antes você quebrar,
mais clareza de pensamento você vai ter, que é o ponto que a gente quer chegar. A gente não quer chegar num ponto que os pensamentos já estão tão doidos que seja impossível controlar e aplicar as próximas ferramentas que eu vou passar para vocês, beleza? Então, passando esse primeiro passo, eu quero que vocês aprendam a questionar os motivos da sua ansiedade. Por quê? Consegui identificar, consegui entender o que está me deixando ansioso, beleza. Mas será que isso é real? Será que isso pode acontecer? Será que esse motivo que eu estou criando na minha cabeça realmente ele pode acontecer? Quais as chances? Então, gente, quando você começa a se perguntar, nossa, não, mas tô viajando, tô criando isso na minha cabeça, tô aumentando uma situação. Quando você começa a fazer esse questionamento e falar consigo mesmo, e aí dá esse contraponto, não, tô tendo muito medo de cachorro, como exemplo que eu dei, tô tendo muito medo de cachorro, então eu já não quero nem ir ao parque para não correr o risco de eu encontrar um cachorro. Mas calma lá. Quais as chances? Das outras vezes que eu consegui ir ao parque, quantas vezes um cachorro realmente me atacou? Será que não existe nenhum outro lugar que eu possa sair que isso vai ficar sob controle? Então você começa a encontrar alternativas para aquele risco ser atenuado. Isso para tudo. Pensa aí no seu motivo de maior ansiedade. De repente você está muito ansioso numa reunião com um chefe, numa reunião de equipe para falar ali, nem que seja pelo Zoom, né? Para falar com as outras pessoas, isso te deixa muito ansioso para fazer uma apresentação. Começa a questionar, por que essa ansiedade? Eu tô com medo, né? Medo do que os outros vão pensar. Tô com medo de cair a reunião na hora, medo de eu gaguejar, medo de me dar um branco. Tá bom, mas qual a pior coisa que pode acontecer? Sei lá, né? Cair, as pessoas... Será que eu não consigo arranjar uma alternativa para isso? Não consigo fazer uma apresentaçãozinha ali no meu lado? Não consigo deixar alguém para me ajudar ali, caso me dê branco? Você vai criando alternativas para aquilo não te paralisar, para aquilo não te impedir, né? Que esse é o objetivo, é usar as emoções a nosso favor, não contra a gente. Então, quando a gente questiona, a gente fica mais criativo para encontrar alternativas. E aí, o terceiro passo é ali o ponto da nossa live, gente. Já deu para perceber que a ansiedade, ela gera essa energia dentro da gente, né? Então, que tal usar ao nosso favor? Que tal a gente pegar essa emoção aqui e gerar para uma atividade, para uma solução que vai ser boa, vai ser benéfica para a gente ao invés de prejudicar. Diferente da tristeza, a ansiedade, então, ela aumenta a energia, né? A tristeza faz com que a gente fique ali meio down, que ele fica quietinho debaixo das cobertas. A ansiedade não, ela dá esse mini surto de energia que, quando controlado, quando ainda tá ali no começo da espiral, a gente consegue direcionar, então o que eu posso fazer? Porque é isso, a ansiedade prepara a gente para agir, né? Então, aí você consegue se organizar. Escreva, se for preciso, se aquilo te deixar muito ansioso, escreva as coisas que você tem que fazer, né? Eu costumo ficar muito ansiosa com várias coisas que eu tenho, com vários projetos diferentes que eu tenho ao longo do dia. Isso me dá ansiedade porque eu quero terminar todos, eu quero tentar ter tudo sob controle. Então, o que eu faço? Eu escrevo aqui, eu tenho aplicativo, eu escrevo, eu acompanho, para que, sabendo que as coisas estão aqui no papel, estão sob controle, isso não me domine, né? E aí eu consiga focar nas minhas atividades. E toda vez que minha cabeça falar, mas você vai perder de controle, você vai esquecer de fazer isso, eu falo, não vou estar aqui, agora eu preciso focar nessa atividade. Então eu uso a minha energia da ansiedade falando, não, eu preciso focar nessa atividade, quando eu terminar eu vou para essa, né? Então esse é o ponto que eu quero que vocês cheguem, vocês conseguirem usar, aproveitar essa energia para focar na atividade ao invés de perder o foco, tá? Aqui tá o grande X da questão. Não é do dia para noite, requer prática, requer treino. E é por isso que eu quero que vocês continuem, ativem as notificações, gente, sempre aqui das lives, dos posts, para vocês conseguirem evoluir juntos, para vocês se comprometerem, porque isso faz diferença em todos os aspectos da sua vida, acredite, tá? Então a grande questão é, quanto antes você questionar, que é a espiral do passo 1, você consegue agir primeiro, entendendo todos os motivos, e aí colocar a energia no foco certo. Então eu fiz esse fluxo, que é assim, acho que o ponto alto da live,
Espero que dê para enxergar com os comentários. Se não, vocês me avisem que eu desativo por um tempinho para vocês conseguirem ver, porque esse fluxo é bem legal. É o ponto que eu quero que vocês cheguem aqui. Então, toda vez que você ficar ansioso por um motivo, tenta se conectar a esse fluxo. Fiquei ansioso. Tá bom. É provável, é possível que o motivo realmente vá ocorrer? Aí você fala, sim, pode ocorrer. É uma hipótese. Pode ocorrer eu fazer uma reunião, passar vergonha. Pode ocorrer eu ter ali uma DR que tá me deixando ansioso e eu terminar um relacionamento. Tá bom. Então, se é possível, eu uso energia para pensar em outras hipóteses e alternativas para diminuir o risco daquilo que eu tô prevendo, tá? Então, guardou essa informação aí. Por quê? Porque se não for provável, se não for, falo, nossa, eu tô viajando. Nenhuma vez que eu fiquei ansioso por isso aconteceu. Então você já vai para baixo. Beleza, vou usar essa energia. Cara, sabe o que tá acontecendo? Vou usar essa energia da ansiedade. Deixa eu fazer alguma coisa que me motive, alguma coisa que... eu posso usar a energia a meu favor para uma outra atividade mais produtiva. Rompi o ciclo. Não deixei que aquela preocupação, porque a ansiedade é sempre gerada por uma preocupação, ela me tomasse, tá? Então, beleza. Voltando aqui para o fluxo. Usei energia para pensar em outras hipóteses. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue fazer algo para reduzir e evitar o motivo? Aí você vai se perguntar. Consigo. Acho que dá para eu tentar, então, como eu falei, ansiedade por uma reunião. Vou aqui escrever minha listinha, vou deixar uma pessoa ali para me ajudar, um colega de trabalho mais próximo, falar, se der um branco e tal, você me ajuda? Você entra comigo para ficar mais tranquilo? Talvez nem precise, mas entra comigo. Vou fazer uma apresentação com anotações. Beleza, consigo, tá bom. Então, use energia para isso, use energia dessa ansiedade para você conseguir dar o melhor do seu potencial, né? Você fala, não consigo, não tá sob o meu controle, os cachorros do parque, eu não consigo segurar os donos, eu vou fazer o quê? Então eu vou usar a energia para outra coisa. Vou para um lugar que não aceite cachorro se eu ainda não consigo lidar com isso, sabe? Eu vou buscando alternativas, eu vou ficando criativo, mas o importante é use energia para algo que seja bom para você, tá bom? Ateliê, vai deixar o material salvo no canal do Telegram. Esse material salvo fica aí até o finalzinho da live. Daqui a pouco a gente já tá chegando ao fim, que eu vou passar esse material para quem estiver aqui, tá bom? Num jeito bem fácil vai ficar, principalmente esse fluxo, que eu acho que é a parte mais importante, tá bom? A Carol aí também, oi Carol. Então, gente, o que eu quero que vocês gravem aqui dessa live, tá vendo? Este ponto que te deixou ansioso, eu quero que vocês cheguem ali, a um ponto de maior tranquilidade, de maior relaxamento. Vocês só vão conseguir fazer isso se vocês caírem nesse fluxo e entenderem. E eu sei que não é um passo de mágica, tá? Eu sei que é um processo, mas tente seguindo esses passos. Primeiro, quanto antes você sair do seu nível de preocupação, melhor. Quanto mais você se questionar dos motivos que estão te deixando ansiosos, mais você toma o controle da situação e ativa o seu cérebro para que as emoções não tomem conta de você, não te deixem aí numa crise de pânico, numa crise de ansiedade, tá? E quanto melhor você focar a energia da ansiedade em algo produtivo, que é para isso que a ansiedade serve, mais você consegue se movimentar para tarefas, para os seus objetivos, para coisas que serão úteis para você, tá? É isso que eu quero que vocês façam. E aí aqui pode ser importante vocês quebrarem pequenas tarefas, vocês procurarem usar essas energias com pequenos passos. Carol, querida, suas dicas são tudo. Fico muito feliz que vocês usem. E eu quero dar essa dica, por exemplo... Vamos imaginar essa história do cachorro que eu dei? Eu tenho muita ansiedade de ir num lugar que tem cachorro porque eu tenho medo e eu fico imaginando os piores cenários. Tá bom, eu sei que que a minha cabeça tá imaginando cenários ruins, mas eu não consigo quebrar o meu medo de uma hora para outra. Que tal se eu então quebrar os meus desafios aos poucos, né? Eu me permito ter interações com um cachorro que tá ali preso, aí num lugar que eu sei que os animais vão estar presos, né, que eu não preciso chegar perto, eu vou respeitando os meus limites, isso também é amor próprio, né, então me permito ter essa interação, para depois eu conseguir
chegar mais pertinho, né? Fazer um carinho num cachorro que eu sei que é calminho, que o dono me garantiu. Aí eu vou tendo mais interações em outros parques, vou me permitindo sair mais sem ter tanto medo. E aí eu vou ampliando os meus limites. E aqui, gente, isso serve para tudo. Tô muito ansioso com uma apresentação importante, tá bom. Vamos testar aos poucos? Eu quero, sei lá, falar com um amigo do tema que eu preciso apresentar. Então, com uma pessoa só, vou testar aquilo aos poucos, né? Então, eu vou quebrando a minha ansiedade, eu vou me permitindo viver para ganhar essa coragem, né? Porque se a ansiedade ela é gerada pelo medo, o que eu preciso gerar dentro de mim? Coragem. Essa é a fórmula, eu preciso balancear. Se o medo tá me tomando, eu preciso dar um jeito de gerar a coragem. E para isso, para gerar essa coragem, eu preciso criar gatilhos que me façam, né, que me motivem, me façam usar essa energia para eu ter um pouquinho mais de coragem. Não precisa ser de uma hora para outra, mas um pouquinho mais, né? Isso é um processo. E aí eu quero passar para vocês sempre, usem ferramentas a seu favor, e é por isso que a gente tem também os nossos planners, mas pode usar uma agenda, pode usar qualquer coisa que te ajude a você organizar suas ideias, a você escrever. Quando você escreve, gente, a gente sempre fala, o papel tem poder mágico. Quando você escreve e organiza, isso diminui muito a sua ansiedade. Só o fato de você organizar suas prioridades, as coisas que realmente são importantes para você, só essa organização mental já reduz muito o nível da sua ansiedade. Acredite, porque foi assim que eu reduzi a minha, tá? Foi assim que eu consegui passar por uma fase que eu tava assim, prestes a ter muita crise de ansiedade, que eu vivia estressado. Por quê? A ansiedade é um sentimento que ela reflete em outras emoções. Então, se você fica muito ansioso, logo você fica mais irritado, aí você fica bravo, você fica explosivo. Então, você foca, você precisa... O que você precisa quando você não consegue focar a ansiedade para o lugar certo? Você precisa extravasar aquela energia dentro de você. E aí, como você extravasa? Tendo uma explosão, um acesso de raiva, né? Fazendo algo que não é benéfico. Nem para você e nem para os outros, porque os outros também, né, vão reclamar aí da sua reação. A Carol falando também, é muito real escrever e materializar pensamentos, dá uma leveza na mente, dá muita leveza, né? A Paty também falando que ajuda muito. Então, gente, essa fica uma das maiores dicas para vocês organizarem, tá? Escrevam esse fluxo toda vez que vocês ficarem. Não esqueçam de questionar os pensamentos, questionem ali o que está gerando a sua ansiedade, para que você consiga superar esse grande motivo. E lembre-se sempre de que se a ansiedade está roubando muito seu espaço, está te deixando num estado que você não acha que consegue controlar e aplicar essas ferramentas sozinho, procure ajuda, tá? Procure ajuda, porque pode ser importante para você. A Alcione falando também que se sentiu muito melhor voltando a escrever. A Alcione também sempre acompanhando os nossos conteúdos aqui na escola, dando feedbacks lindos. E é isso também, né? Vocês buscando a evolução cada dia um pouquinho, isso também vai ajudando vocês a controlarem melhor a ansiedade, né? Obrigada pelo carinho também, Tamiel. E, gente, todo esse material aqui da aula, essa apostila, vai ficar disponível, já está disponível no link, famoso link na bio. Você clica lá, primeiro linkzinho, você vai, coloca essa senha, sou aluno com ponto de exclamação, tá? Sou aluno, tudo minúsculo, coloca o ponto de exclamação no final. Se não conseguir, me manda uma mensagem, mas tá bem fácil. Você vai ter acesso a, inclusive, esse fluxo, faz um print, coloca de papel de parede no seu celular para você não esquecer nos próximos dias, até que ele seja automático, que você já coloque esses pensamentos na prática, tá bom? Espero que essas dicas tenham ajudado. Obrigada pelo carinho aí, Elô, Carol, Rafa, todo mundo que ficou conectado. Vejo vocês na próxima com mais dicas. Um beijo grande, gente, ó. Já faz um print aí pra não esquecer da senha.